Você já sentiu que tudo está desmoronando? Como se Deus estivesse distante e suas orações não fossem ouvidas. Talvez você esteja enfrentando dias difíceis, carregando um peso no coração que parece impossível de suportar. Mas e se eu te dissesse que mesmo na dor, há um propósito? Que aquilo que agora parece um vale de sombras pode, na verdade, ser o caminho para algo maior? A Bíblia está cheia de promessas para aqueles que sofrem, e hoje vamos mergulhar nelas. Você vai descobrir histórias reais, versículos poderosos e lições transformadoras que podem renovar sua fé. Imagine sentir paz em meio ao caos, encontrar esperança quando tudo parece perdido. Deus quer falar com você agora. Nada é por acaso. Você está aqui porque precisa ouvir essa mensagem. Então, fique comigo até o final, porque o que você vai ouvir pode mudar a sua vida para sempre. E mais do que isso, pode ser a resposta que você tanto esperava. Você já sentiu que sua vida está fora de controle? Como se por mais que você tentasse, tudo desmoronasse diante dos seus olhos. Talvez você tenha perdido algo ou alguém importante. Talvez esteja enfrentando uma fase onde as portas parecem se fechar uma a uma, e o silêncio de Deus soa ensurdecedor. O medo cresce, a angústia aperta o peito e a sensação de abandono se torna quase insuportável. Nesses momentos, é fácil acreditar que estamos sozinhos, que Deus nos esqueceu ou que nossas orações se perdem no vazio. Mas e se eu te dissesse que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus ainda está no controle? Que aquilo que agora parece ser o fim pode ser, na verdade, o início de algo maior? A Bíblia nos ensina que a dor nunca é desperdiçada. Cada lágrima que você derrama tem um propósito, cada luta tem um significado. Deus não apenas vê o que você está passando, mas já preparou um caminho para a sua vitória. Muitas vezes, olhamos para os problemas da vida e esquecemos que servimos a um Deus que é soberano. Em João 16:33, Jesus nos dá uma promessa poderosa. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Isso significa que, apesar das dificuldades, ele já garantiu a vitória. Nada escapa do controle de Deus, mesmo quando tudo parece ruir ao nosso redor. Olhe para a história de José. Ele foi traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo e jogado numa prisão injustamente. Aos olhos humanos, sua vida parecia uma sequência de fracassos e injustiças. Mas Deus tinha um plano. Cada dor que José enfrentou foi um passo em direção ao seu propósito. Anos depois, ele se tornou governador do Egito e foi usado para salvar sua família e toda uma nação da fome. O que parecia o fim era, na verdade, apenas um capítulo de uma história muito maior escrita pelas mãos de Deus. E quantas vezes nos sentimos como José, presos em circunstâncias que não entendemos, sofrendo traições, perdas e desilusões, nos perguntando por que Deus permitiu que tudo isso acontecesse. Mas a verdade é que Deus não perdeu o controle da sua história. O que você vê como um deserto pode ser o local onde Ele está te preparando para algo grandioso. O silêncio de Deus não significa ausência. Muitas vezes, Ele está trabalhando nos bastidores, moldando seu coração, fortalecendo sua fé e te preparando para um futuro que você ainda não consegue enxergar. A questão é, você consegue confiar em Deus mesmo quando não entende o que está acontecendo? Consegue entregar seus medos, sua ansiedade e sua dor a Ele, sabendo que no tempo certo tudo fará sentido? Lembre-se, Deus não apenas conhece seu futuro, Ele já esteve lá. Seu sofrimento de hoje pode ser o testemunho de amanhã. Aquilo que agora parece impossível pode se tornar o milagre que você tanto espera. O que Deus fez na vida de José, Ele pode fazer na sua. O que parece o fim pode ser, na verdade, o começo de uma nova história escrita pelo próprio Criador. Então não desista. Deus ainda está no controle e Ele nunca perdeu uma batalha. Quantas vezes você já se sentiu sozinho como se Deus tivesse te abandonado? Você ora, clama, pede respostas, mas tudo o que recebe em troca é um silêncio sufocante. Parece que suas palavras se perdem no vazio, que o céu está fechado e que Deus simplesmente decidiu não responder. Nessas horas,
O coração pesa, a fé vacila e a dúvida começa a sussurrar. Será que ele realmente me ouve? Será que ele se importa? O silêncio de Deus é um dos momentos mais difíceis da caminhada cristã, porque nos sentimos vulneráveis, sem direção e, muitas vezes, tentados a desistir. Mas e se eu te dissesse que o silêncio dele não é um sinal de ausência, mas de que ele está trabalhando nos bastidores? Que mesmo quando você não o vê, ele está mais próximo do que nunca? A Bíblia está repleta de histórias de pessoas que enfrentaram o silêncio divino, mas descobriram que Deus nunca as abandonou. Jó é um exemplo perfeito. Ele perdeu tudo: seus filhos, sua riqueza, sua saúde. E no auge do desespero, clamou a Deus, buscando uma explicação. Mas por um tempo, tudo o que ele recebeu foi silêncio. Seus amigos diziam que ele devia ter pecado para merecer tanto sofrimento, e sua própria esposa sugeriu que ele amaldiçoasse a Deus e morresse. Mas Jó permaneceu firme, mesmo sem entender o que estava acontecendo. E então, no tempo certo, Deus rompeu o silêncio. Ele restaurou tudo o que Jó havia perdido, dando-lhe o dobro de tudo o que possuía antes. Deus nunca o abandonou, nem por um segundo. E quantas vezes isso acontece conosco? No meio da dor achamos que estamos sozinhos, mas Deus está nos moldando, nos fortalecendo, nos preparando para algo maior. Ele vê as lágrimas que ninguém mais vê, ouve os gemidos que ninguém mais ouve e conhece as batalhas que você enfrenta em silêncio. Isaías 41:10 nos traz um lembrete poderoso. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. O que isso significa? Significa que mesmo quando tudo parece estar desmoronando, Deus está ao seu lado, sustentando você, segurando sua mão e garantindo que sua história ainda não acabou. O silêncio de Deus não é um não. Muitas vezes é apenas um ainda não. Assim como um pai amoroso não dá tudo o que o filho pede na hora que ele quer, Deus sabe exatamente o momento certo para agir. Às vezes, Ele nos deixa passar pelo deserto para que possamos crescer, aprender e nos aproximar mais dele. Pense nisso. Se Deus te desse tudo o que você deseja no momento exato que você pede, sua fé realmente seria testada? Você realmente aprenderia a confiar nele ou apenas no que ele pode te dar? Se hoje você sente que Deus está em silêncio, eu quero que você se lembre de algo. Ele está mais perto do que nunca. Seu silêncio não é um sinal de abandono, mas de que ele está preparando algo maior do que você pode imaginar. Você não precisa entender tudo agora. Apenas confie. O mesmo Deus que restaurou a vida de Jó pode restaurar a sua. Ele é o Deus que transforma lágrimas em testemunhos, desespero em esperança e silêncio em uma resposta que valerá cada segundo de espera. Feche os olhos por um momento e faça essa oração comigo. Senhor, me ajuda a confiar em Ti, mesmo quando não vejo respostas. Sei que o Senhor está comigo, mesmo no silêncio. Me fortalece e me ensina a descansar na certeza de que Seus planos são maiores que os meus. Em nome de Jesus, amém. Você já se perguntou por que certas dores acontecem? Por que algumas lutas parecem tão injustas e intermináveis? Às vezes nos encontramos em situações que parecem não ter propósito algum, como se estivéssemos presos em um ciclo de sofrimento sem sentido. Você pode estar enfrentando traições, perdas ou momentos de solidão que parecem esmagadores. E o pior de tudo é não entender o motivo. Mas e se eu te dissesse que nada na sua vida acontece por acaso? Que até mesmo a dor que você sente agora faz parte de algo muito maior do que você pode imaginar? Pode ser difícil acreditar nisso, quando estamos no meio da tempestade. Mas a verdade é que Deus nunca desperdiça sofrimento. Ele transforma a dor em propósito, lágrimas em crescimento e feridas em testemunhos. A Bíblia nos ensina em Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas o que isso realmente significa?
Significa que mesmo quando não entendemos, Deus está trabalhando. Nada que acontece em sua vida escapa do controle dele. Davi é um exemplo poderoso disso. Antes de se tornar rei, ele passou anos fugindo de Saul, sendo perseguido, humilhado e vivendo escondido em cavernas. Ele poderia ter desistido, poderia ter questionado a Deus e se entregado ao desespero. Mas cada momento difícil estava moldando seu caráter, preparando-o para o trono. Se ele não tivesse passado por aquele deserto, talvez não estivesse pronto para a responsabilidade que Deus tinha para ele. E quantas vezes passamos por desertos semelhantes? Queremos as promessas de Deus, mas não queremos o processo. Queremos as bênçãos, mas não queremos a preparação. Só que Deus nunca coloca alguém em um lugar alto sem antes fortalecê-lo na base. Ele sabe que há coisas que só aprendemos na dor: a paciência, a humildade, a resiliência. Essas virtudes raramente nascem nos momentos de conforto. Elas são forjadas no fogo da dificuldade. Deus não permite o sofrimento para nos destruir, mas para nos transformar. Se hoje você sente que sua dor não tem propósito, eu quero te lembrar de algo. Deus está te preparando para algo maior. Cada lágrima que você derramou, cada oração que pareceu não ter resposta, cada noite de desespero tem um motivo. Pode ser que agora você não enxergue, assim como José não enxergava quando foi vendido como escravo por seus próprios irmãos, assim como Davi não enxergava quando fugia pela sua vida, assim como Jó não enxergava quando perdeu tudo. Mas um dia, tudo fará sentido. A questão é: você consegue confiar em Deus no meio do processo? Consegue acreditar que mesmo sem entender, Ele ainda está no controle? Sua dor pode ser a ferramenta que Deus está usando para te fortalecer. Ele não prometeu que a caminhada seria fácil, mas prometeu que nunca te deixaria sozinho. O propósito dele para a sua vida é muito maior do que a sua dor atual, e quando o tempo certo chegar, você olhará para trás e entenderá que cada momento difícil foi necessário para te levar exatamente onde Deus queria que você estivesse. A fé é um dos maiores mistérios da existência humana. Como é possível acreditar em algo que não se pode ver, tocar ou provar? Em tempos difíceis, a fé parece ser a única luz em meio à escuridão, mas também é o que mais se abala. Quando a vida nos sufoca, quando tudo ao nosso redor parece estar desmoronando, confiar em Deus se torna um desafio quase impossível. É nesses momentos que a dúvida sussurra em nossos ouvidos, questionando se Deus realmente está ali, ou se tudo não passa de uma ilusão. Mas o poder da fé vai muito além do que podemos compreender. A fé verdadeira não se baseia no que os olhos veem, mas no que o coração acredita. Jesus disse em Mateus 17:20 que, se tivermos fé como um grão de mostarda, poderemos mover montanhas. Parece impossível, mas essa promessa revela uma verdade profunda. A fé não está no tamanho, mas na disposição de confiar, mesmo quando tudo diz o contrário. A história de Paulo e Silas na prisão é um exemplo poderoso disso. Eles foram presos injustamente, açoitados e lançados em uma cela escura. Qualquer pessoa naquela situação provavelmente se entregaria ao desespero, questionando por que Deus havia permitido aquilo. Mas em vez de lamentar, eles escolheram louvar. Mesmo com feridas abertas, mesmo acorrentados, começaram a cantar hinos de adoração. O que aconteceu a seguir foi algo sobrenatural. Um terremoto sacudiu os alicerces da prisão, abrindo as portas e quebrando as correntes. A fé deles não apenas os libertou, mas também impactou todos ao seu redor. Mas por que Deus espera que confiemos nele nos dias mais sombrios? Porque a fé não é apenas uma crença, é um ato de rendição. Quando louvamos a Deus em meio à dor, estamos dizendo: Senhor, eu não entendo, mas confio em Ti. Esse tipo de fé toca o coração de Deus, porque revela nossa dependência completa dele. A fé verdadeira não é cega, mas enxergar além do que os olhos podem ver. Talvez você esteja preso agora, não em uma cela física, mas em um lugar de dor, medo ou incerteza.
Talvez as correntes da ansiedade, da tristeza ou da falta de esperança estejam te aprisionando. E Deus está esperando apenas uma coisa: que você o adore mesmo sem entender, que você cante mesmo quando tudo parece perdido. Porque quando você louva no meio da tempestade, algo começa a mudar dentro de você. As correntes invisíveis começam a se quebrar e portas que pareciam fechadas se abrem. A fé tem o poder de transformar não apenas as circunstâncias, mas o coração. Ela não garante que Deus vai tirar você do problema imediatamente, mas garante que Ele estará com você em cada passo do caminho. A fé é a ponte que nos liga ao impossível, a chave que abre as portas do sobrenatural. Se você está passando por um tempo difícil, eu te desafio a fazer algo diferente hoje. Louve a Deus mesmo na dor. Agradeça a Ele mesmo sem respostas. Entregue sua ansiedade nas mãos dele e confie que Ele está trabalhando, mesmo que você não veja. Talvez o milagre que você tanto espera esteja esperando apenas pelo primeiro louvor sincero que sai do seu coração. Se você chegou até aqui, saiba que isso não é por acaso. Talvez você tenha se identificado com cada palavra dita até agora. Talvez tenha sentido seu coração arder, como se algo dentro de você finalmente estivesse encontrando um sentido. E se eu te dissesse que Deus está te chamando neste exato momento? Que Ele vê suas lágrimas, que conhece cada dor escondida dentro de você e que já preparou um caminho de vitória? Muitas vezes, buscamos respostas em lugares errados. Tentamos preencher o vazio com soluções temporárias. Mas a verdade é que só há um lugar onde encontramos paz verdadeira: na presença de Deus. Você já sentiu que está lutando sozinho, como se ninguém realmente entendesse o que se passa dentro de você, mas Deus entende. Ele sabe o que ninguém mais sabe. Ouve o que você não consegue dizer e sente a sua dor como se fosse dele. Isaías 43:2 traz uma promessa poderosa: quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Isso significa que Deus nunca disse que você não passaria por tempestades, mas prometeu que estaria ao seu lado em cada uma delas. Você pode estar enfrentando uma situação que parece sem saída, um problema que parece maior do que você, mas saiba que Deus já preparou uma solução antes mesmo de você perceber que precisava dela. A questão é: você está disposto a confiar? Está pronto para soltar o peso que vem carregando há tanto tempo e entregar tudo nas mãos de Deus? O medo nos faz querer ter controle sobre tudo, mas a fé nos ensina que é no momento em que soltamos o controle que Deus começa a agir. Talvez hoje seja o dia de dar esse passo, de parar de lutar com suas próprias forças e permitir que Deus tome a frente da batalha. Ele não apenas quer aliviar sua dor, Ele quer transformar sua vida. Mas isso começa com uma decisão: confiar. Escolher acreditar que Ele está trabalhando, mesmo que você ainda não veja. Se você sente que essa mensagem foi para você, se algo dentro de você diz que Deus está falando diretamente ao seu coração, então não ignore isso. Responda ao chamado. Feche os olhos por um instante e diga: Senhor, eu confio em Ti. Faça dessa frase uma declaração, um compromisso de que a partir de hoje, você não vai mais caminhar sozinho, porque Deus já está ao seu lado, esperando apenas que você tome a decisão de confiar nele por completo. Se essa mensagem tocou seu coração, saiba que não foi por acaso. Deus tem um propósito para cada palavra que chega até você, e talvez Ele esteja te chamando para algo maior do que você imagina. A vida nem sempre é fácil, mas quando caminhamos com fé, encontramos forças onde antes só havia fraqueza. Agora, você tem uma escolha: guardar essa mensagem só para você ou compartilhá-la com alguém que precisa ouvi-la. Às vezes, uma simples palavra pode mudar o dia, ou até mesmo a vida de alguém. Então, não deixe essa chama se apagar. Inscreva-se no canal, ative o sininho e junte-se a nós nessa caminhada de fé. E se você precisa de oração, escreva nos comentários. Você não está sozinho. Vamos orar juntos e acreditar que Deus já está trabalhando em sua vida. Que Ele te abençoe poderosamente. Nos vemos no próximo vídeo.